Olá, meus queridos. Antes de começar a aula, eu gostaria de pedir para vocês um grande favor, tá? Se esse vídeo agregar um pouco de conhecimento para vocês, por favor, deixem seu like e se inscreva no canal. Isso é muito importante para mim. Isso incentiva que eu continue a gravar esses vídeos para vocês, ok? Um abraço. Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje a aulinha vai ser light também, uma aulinha simples, mas uma aulinha que tem que prestar um pouquinho de atenção para gravar, né? Para você não ter que ficar decorando as coisas e coisa nada que fica complicado, né? Então a gente vai reiniciar aquela partezinha da classificação dos mamíferos, tá? É bem legal, bem bacana, né, da gente ver como é que os mamíferos são classificados, ok? Tranquilos, então vamos lá. A primeira classificação dos mamíferos que nós falamos para vocês foi os prototérias, né? Lembram dos proto, né? Sempre a palavra proto significa aqueles que... Deixa eu só pegar uma canetinha aqui, só um pouquinho. Aqueles que são primitivos, né? Dentro dos prototérios, lembram? São aqueles que não possuem placenta, não possuem útero, não têm vagina, né? Mas eles têm cloaca. Lembra da cloaca? Uma abertura que é comum ao desenvolvimento, né, ou da... Desenvolvimento não, né? Uma abertura comum onde saem as fezes, sai a urina e também o material genético desses seres, né? Então o material genético também funciona por ali. Tranquilo? São todos ovíparos, e é uma única ordem. Monotremo é ordem, tá? Então, os monotremados são uma ordem, ok? Então, nessa ordem, o que nós temos lá? As fêmeas que não têm mamas, você tem lá esses seres primitivos que botam ovos. É o caso da équidna e do ornitorrinco. Esse que vocês estão vendo ali na paginazinha é o ornitorrinco, né? Então, o ornitorrinco tem lá aquele bico de pato, tem pelo, né, tem pés de pato, né? Então ele parece uma mistura de seres, mas é um mamífero, é nosso parente mais distante, digamos assim. A équidna nós também já tínhamos mostrado para vocês, eu tinha mostrado lá o tamanho do ovinho, né, da équidna, né, ela aí toda cheia de pelinhos, ela é bonita, tá? Ela parece feia aqui no desenho, né? Tem umas que são horríveis, mas ela é bonitinha, até quando a gente vê ela de perto. Nunca vi, tá? Mas já vi filmezinhos, né, em que ela é bem simpatiquinha, tá? Depois nós falamos para vocês dos marsupiais. Lembram? Marsupiais já é um pouco mais desenvolvido. Os marsupiais são aqueles seres que possuem placenta, tá? Pouco desenvolvida, mas tem já placenta, né? Em alguns, não na maioria, mas em alguns tem placenta, tá? Com útero, tem uma vagina, já o que os outros não tinham lá, né? Inclusive, os marsupiais eram chamados antigamente de didélfios, porque eles têm duas vaginas e dois úteros. Então, um precisa do outro, né? Os marsupiais são aqueles que têm marsúpio. E o que é marsúpio? É a bolsinha, né? Então, aquela bolsinha que vocês estão vendo lá, onde está o filhotinho do canguru, é chamado de marsúpio. É ali dentro que ficam as glândulas mamárias. E é como se fosse um segundo útero. Não entendi, professor, como assim segundo útero? Acontece assim, ó. Quando a fêmea engravida, o nenezinho, o embrião, permanece muito pouco tempo no útero que ela tem atrás, né? Então, perto do rabinho ali, tá? Logo depois de algumas semanas de vida, o animalzinho, né? No caso aqui o canguruzinho, ele sai daquele útero, ele ainda é um embrião, ele não tem pelo, é uma coisa muito feia, mas desde que ele já nasce, ele já tem que se agarrar nos pelos da mãe. Ele se agarra nos pelos da mãe e vai fazendo uma viagem daquele útero até esse útero. E aí ele entra nesse útero e vai fazer o quê? O seu segundo desenvolvimento. Aqui ele vai se ligar a uma glândula mamária, né, uma tetinha, e vai ficar grudadinho ali até o seu total desenvolvimento. Lógico que quando ele vai ficando grande, né, ele não vai cabendo na bolsinha,
Então ele tem que sair, no primeiro sinal de perigo, ele volta para a bolsinha de novo, né? Então veja, como se ele tivesse dois desenvolvimentos, um no primeiro útero, um no segundo útero. Por isso eram chamados antigamente de didélfios, aqueles que têm dois úterozinhos. Tranquilo? Nós temos como exemplo no Brasil o gambá, lembra que eu não me lembrava da aula passada o nome? O gambazinho. Né? O nosso gambazinho também tem lá uma bolsinha onde ficam as glândulas mamárias para o filhotinho mamar. Tá? Então nós temos o koala, a cuíca aqui, né? Tem muita gente que diz que eu não sei, nunca vi uma cuíca. Isso aqui é uma cuíca, ó. Tá? Essa é a cuíca. Ok? Então esses são os marsupiais, eles também são primitivos, né? Um pouquinho mais desenvolvido, digamos assim, que a Equidna e o ornitorrinco, não botam ovos, mas né, ainda não são como nós, ainda falta um pouquinho do desenvolvimento deles. Tranquilo? Na sequência agora, nós temos a infraclasse placentália. O próprio nome já diz, né, gente? Placentália. Placentália é aquele que tem placenta, e junto com a placenta ela vai ter um útero, uma vagina, né? Então vai ser um ser mais desenvolvido para manter a cria dentro do corpo da mãe, né? São todos vivíparos, lembra? Vivíparos é aquele que o embriãozinho fica dentro do corpo da mãe até o seu total desenvolvimento. Tá? Então envolvido pela placenta, que é um órgão, né, que vai fazer a mediação entre o corpo da mãe e o corpo do feto. Tá? Então, são chamados placentários. Então, antigamente chamado de eutéria, né? Como vocês podem ver aqui. Então, eutéria era antigo. Hoje eles são chamados, digo, de placentais. A primeira ordem que nós temos ali é a ordem Rodentia. A ordem Rodentia, como o próprio nome diz, é a ordem dos roedores, aqueles que roem, o ratinho, né? E o que caracteriza a classe dos rodentias? Como é que eu sei que é um rodentia? Pelos dentes que ele tem. Tá? Se vocês notarem aqui, vocês vão ver que ele tem dois incisivos em cima. Os incisivos são os dois dentes que nós temos na frente. Esses dois dentes né, que tem ali são os incisivos. Eles têm dois incisivos na parte da frente e dois incisivos na parte de baixo. Então, dois em cima, dois embaixo. E ele tem que gastar, ele tem que roer, porque ele vai gastando esses dentinhos, tá? Porque ele tem um crescimento contínuo, então ele tem que gastar roendo. Por isso que o hamster vive roendo, você tem que dar coisa para ele roer. Né? Ele precisa gastar os dentes, caso contrário, esses dentes vão crescer demais e vão acabar machucando a boca dele. Aí ele pode pegar uma infecção, né, alguma coisa. Por isso tem que dar realmente coisas para ele roer. É por isso que ele vive roendo. Às vezes você põe uma coisa dentro da casinha lá, né, do teu hamster, ele vai lá e rói e tudo, fica brabo com ele. Mas ele tem que fazer isso. Senão ele mesmo vai se ferrar depois. Então ele tem que gastar esse dentinho. Então é a ordem Rodentia ou ordem dos roedores. Né? Então ali vocês têm o ratinho, né? Aqui vocês têm a paca. Né? Então aqui você tem um esquilinho, né? Todos eles são rodentia. Tranquilo? Como é que nós diferenciamos um rodentia de um lagomorfo? Lagomorfo é um pouquinho diferente. Lagomorfo nós só temos dois hoje vivos no planeta. Os coelhos, tá? Os coelhinhos aqui, tá? Coelhinho. E a lebre aqui, são os únicos que a gente tem. Como é que eu sei a diferença? Mas eles não são roedores também, não. Por que eles são lagomorfa? Porque eles têm 4 dentes em cima e 2 dentes embaixo. Podem ver ali, ó, 2 pares de incisivos, não 2 incisivos. 2 pares de incisivos na arcada superior. E um par na arcada inferior. Olha lá, ó. Aqui eu não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu até ampliar um pouquinho ali, vamos ver se fica melhor para vocês verem aqui. Ali. Conseguem ver lá, ó, 2 dentes na frente, tá? E 2 dentinhos lá atrás, ó. Bem lá atrás. Estão vendo aqui? Né, onde eu estou com a... Vou fazer um risquinho aqui para vocês verem. Puxar mais para cá. Aqui, ó. 2 aqui, tá vendo? 2 dentinhos aqui embaixo e 2 dentinhos em cima. E só 2 embaixo. Não tem aqui aquele dentinho saindo aqui embaixo, né? Então, ó, tem 2 dentes em cima, 2 dentes aqui embaixo, desses de cima, e mais 2 embaixo.
É por isso que a gente diz que ele tem 4 incisivos em cima e 2 incisivos embaixo. Isso caracteriza a ordem dos lagomorfas, tá? Coelho e lebre. Coelho e lebre tem uma série, né, de curiosidades. Por exemplo, o coelho tem o que a gente chama de superfetação. O que é superfetação? Superfetação é a fêmea está grávida, ela está gerando os filhotinhos dentro dela e ela ovula. Quando ela ovula, ela pode ser fecundada pelo macho de novo. Então, o que acontece? Ela tem uma gravidez em cima de uma outra gravidez. Ela está grávida, ela vai ter uma porção de filhotinhos, e os segundos, os outros óvulos, digo, são fertilizados depois e já começam a se desenvolver em embriões. Então, às vezes, ela tem os filhotinhos e depois de um certo tempo ela tem uma ninhada de novo. Tem gente que não sabe disso e fica lá dizendo, nossa, eu tenho um coelho macho lá que nossa, é o senhor macho, né? E ele fecundou uma fêmea, eu separei ele na gaiola, né? E a fêmea teve os filhotes e daqui a pouco ela estava grávida. Não sei como é que ele fez para fecundar. Ela teve uma superfetação, né? Ela foi fecundada antes de você separar. Tá? Isso é uma característica dos lagomorfos. Por quê? Porque eles são vítimas, né? Eles são predados por predadores. Então, o que faz com que a espécie não entre em extinção é a capacidade que eles têm de produzir filhotes. Isso é uma característica dos lagomorfos. Tranquilo? O outro que nós temos é o único mamífero que voa, né? Que é o Chiroptera. Chiroptera são os morcegos, né? Então, Chiroptera são morcegos. Pode ver, os membros superiores foram transformados em asa. Se vocês prestarem atenção aqui, vou ampliar de novo aqui. Não, só quero o meio. Se vocês prestarem atenção no desenho, vocês vão ver que aqui é o bracinho, ó, o bracinho do morcego aqui. Estão vendo? E aqui, ó, você tem as asas, que a gente chama de patágio. Esses patágios, ó, inclusive, estão ligados, ó, na perninha dele, né? Ó, a perninha aqui atrás. E ele tem umas garrinhas aqui, inclusive, que ele usa para se pendurar. Então, esse patágio é como se fosse... sabe esse negócio que a gente tem aqui, não sei se vocês conseguem ver na mão, essa coisinha? Ela deles cresceu e formou uma asinha aqui, ó. Então, pode ver, isso aqui são os dedinhos dele, dedinho da mão, ó. Esse aqui é um dedinho, esse aqui é outro dedo, esse aqui é outro dedo, né? Então, ele tem esses dedos, inclusive esse aqui tem uma unha, né? Uma unhazinha saindo aqui na lateral, tá? Que o patágio, essa pele do meio dos dedos, se desenvolveu formando asas. Ele não tem as características das aves, tá? Não tem osso oco, ele tem bexiga. Então, todas aquelas características que a gente viu que as aves têm para poder voar, ele não tem. Mas ele voa. Por quê? Porque ele é muito levinho, ele é muito pequenininho, né? Então ele consegue voar. Existe uma espécie lá de morcego grandão, mas as asas são muito grandes, ele também é levinho para poder voar. Então vocês podem ver aqui, né? Aqui nós temos também tá? O homem morcego, mas vocês sabem que não existe, tá? E ele não voa. Tá? O morceguinho voa, tá? O morcego, coitado, né, ele é discriminado. O morceguinho, né, os quirópteros, eles são mortos pela população sem motivos, gente. A grande maioria dos morcegos são insetívoros, se alimentam de insetos. Então eles nos ajudam comendo os insetozinhos lá. Na Índia existe um grupo de morcegos que são frutívoros, se alimentam de frutas. Então, ó, nem inseto, eles são frutívoros, né? E eles, no caso, ajudam na fertilização da floresta. Quando eles comem o frutinho, eles engolem as sementes. Aí, quando eles fazem o cocôzinho durante o seu voo, aquele cocôzinho cai no solo, cai na floresta, e ali ele já está fazendo o crescimento de uma nova árvorezinha, de um novo vegetal. Então, eles ajudam muito na proliferação das florestas. Existe uma espécie que é o morcego vampiro. Famíliazinha, né, pequenininha lá de morcegos que são vampiros, que se alimentam de sangue, que nem esse que vocês estão vendo aqui embaixo. Esse é o morcego vampiro.
Esse sim, esse é um problema. Por quê? Porque ele pode transmitir a raiva. Mas ele não é o único que transmite raiva, né? É mordida de um cachorro, de um gato, de um esquilo, né? De qualquer ser que tenha raiva, vai poder, até de um ser humano. Se você for mordido pela pessoa e ele tiver com raiva, o que vai acontecer? Né? Vai passar para você a doença. No caso dos morceguinhos, ele tem esse problema porque ele se alimenta mesmo de sangue. Tá? Então as pessoas acabam combatendo os outros morcegos que não são, né, tão maus assim como a gente pensa. Né? Tanto que tem gente que come, né? Vocês viram que uma das teorias da origem, né, desta pandemia que está por aí é exatamente comer morcego, né? Então, ó, nesse caso aqui, tá, os quirópteras é o único mamífero que voa. Mas, professor, eu ouvi falar que tem lá, né, um esquilo que voa também, o chamado esquilo planador. Você já respondeu a pergunta. Esquilo planador, ele não voa. Ele tem, por exemplo, né, um tecido que junta a pele, igual, muito parecido com o patágio, mas é uma pele mais grossa, que ele abre quando pula de uma árvore e ele vem caindo, ele vem planando até o chão, tá? Ou até outra árvore. Ele não consegue sair do chão e levantar voo. Então ele não consegue voar. O único mamífero que voa é o quiróptero. Tranquilinho? Vamos para frente. Outra que nós temos, outra ordem, é a ordem dos cetáceos. Olha o nome, cetáceos. Cuidado com esses nomezinhos, tá? Vão acostumando o ouvido, porque às vezes vai aparecer lá em questões, né? Para vocês, e vocês têm que estar ali antenadinhos com o nome. Cetáceo é a ordem das baleias, dos golfinhos, da orca. Não esqueçam, esses seres são mamíferos. Eles se alimentam de leite. Ah, você da onde? Como é que a baleia, né, vai amamentar o filhote? Amamenta. Como é que a orca vai dar de mamar para o filhotinho? Dá. Né? Eles são mamíferos. Eles têm uma bolsa atrás aqui nessa região aqui, tá? Em que vai fazer com que o leite, quando a baleiazinha vem e bate, ela é expelida. Ela é tão gordurosa, que ela não se mistura com a água. É muito parecido com o colostro, aquele primeiro leite da vaca, que é muito, muito grosso, né? Que é para o nenezinho, né? A vaquinha lá, o bezerrinho, ganhar peso rapidamente. Então a da baleia, ela tem tanta gordura que dificilmente ela se mistura com a água. E então a baleinha que está atrás dela aqui engole aquelas bolas de leite. Né? Então ele se alimenta de leite, ele é um mamífero, como nós. A diferença é que eles respiram por um orifício que eles têm em cima, né? Então eles têm lá um orifício. Ai, professor, mas eles têm que respirar ar? Eu achei que eles eram que nem peixe. Não é que nem peixe, não tem brânquias. Eles respiram no pulmão. Quando mergulham, mergulham com o ar preso nos pulmões. É lógico que os pulmões deles são muito grandes e eles conseguem permanecer um tempo enorme embaixo d'água. Inclusive a baleia, quando mergulha a grandes profundidades, ela consegue ir desligando partes do seu corpo que não são essenciais. O que fica ligado, recebendo oxigênio, é o cérebro e alguns músculos que ela precisa para voltar à superfície. O resto é todo desligadinho. E o sonar? Ah, esqueci, inclusive, de falar para vocês, vamos voltar aqui um pouquinho, que a baleia tem sonar também. Ela emite um som que, quando bate numa estrutura, volta a ela, e o cérebro dela é capaz de formar uma imagem com isso. Mas ela não é a única. Os nossos amigos quirópteros aqui também emitem sons, tá? E esses sonzinhos que ele emite vão avançando até bater em um determinado objeto. E aí voltam, né? Voltam para ele, e o cérebro dele consegue, no caso, formar imagem através desse som. O grito dos quirópteras é tão alto, que passa da nossa capacidade de escutar. Foi feita uma experiência, uma sala de aula, foi passado fios de ponta a ponta, vários fios, fazendo como se fosse uma rede. E esses fios foram colocados, passados, giz. Giz é uma coisa primitiva, né, que antigamente os professores usavam para escrever naqueles quadros negros. Talvez eu não conheço, né, giz. Né, e foi passado giz nos fios, e o que acontece? Esse morcego voou a noite inteira nessa sala e não se sujou de giz. Ou seja, ele conseguia voar
pelo meio dos fios, sem bater nesses fios por causa do sonar, em completa escuridão. Por isso eles conseguem se orientar dentro das cavernas. Então nós estávamos falando do cetáceo, eu falei para vocês que os cetáceos também são mamíferos e também têm o radar, né? Também emitem um som alto que indica para eles o local. É por isso que uma baleia pode mergulhar grandes profundidades, onde a luz não vai, não chega, e ela se orientar lá, né? Um dos principais alimentos da baleia são octópodos gigantes que existem nessas regiões abissais, e dá umas brigas boas lá entre eles e a baleia, né? Mas normalmente a baleia ganha, tá? Porque é o alimento dela, ela come, né? Esses seres, as baleias que não são filtradoras. Tranquilo? Então aqui nós temos o golfinho, nós temos o boto cor-de-rosa, né? Nós temos o boto, que a gente chama aqui no nosso litoral, né? Muita gente que chama de boto. Boto não deixa de ser um golfinho, tá? Só que ele não tem aquela boquinha dando risada que os golfinhos nariz de garrafa têm. Mas não esquecer, cetáceo. Cetáceo é a ordem dos mamíferos. Outra ordem que nós temos que praticamente está quase extinta, digamos assim, em diversidade de seres, é o Sirenia. Tá? O Sirenia, melhor dizendo, tá? O Sirenia é uma ordem, a sereia, Sirenia, né? É o peixe-boi, também conhecido como manati. Tá? O peixe-boi, o manati, é esse que vocês estão vendo ali. Tá? É um ser pacífico, ele se alimenta de vegetais, né? Ele vive nos rios e nos mares. Só existe ele, tá? No ambiente. Não existe outro ser, outra espécie, digamos, diferente. Na verdade, se eu não me engano, existem duas espécies hoje no mundo, né? Uma que existe aqui no Brasil, aí a outra que existe lá na Oceania, lá para aqueles lados de lá, né? Eles podem viver tanto na água do rio quanto na água do mar. Na Amazônia é muito comum os caras pegarem ele porque ele tem muita carne. Então o pessoal caça e fica feliz quando pegam deles porque ele é grandão, muito grande, né? Se fosse por você aqui, você teria mais ou menos o mesmo tamanho dele. Então é um ser grandão, com muita carne. E tudo dele se aproveita, até o óleo. Né? O óleo do peixe-boi é vendido, inclusive nas feiras lá, como uma substância para você passar em machucado, cicatrizante, quando inflama e assim por diante. Na sequência, agora, os carnívoros. Né? Não preciso nem dizer para vocês que o carnívoro é aquele que mais chama atenção. Né? Os carnívoros são aqueles que têm os dois dentes caninos bastante desenvolvidos. Né? Todos eles são caçadores, se alimentam de carne. Isso não pode esquecer. O nome já diz, ó, carnívora. Então é fácil, você pega lá um leão, um jaguar, etc., você vai saber, não, é carnívoro. Pega o lobo-guará, né, é um caçador carnívoro. Tá? Pega uma lontra, já fica mais difícil. Lontra? A lontra é carnívora, se alimenta de peixes. Outros exemplos de carnívoro que nós temos, aqui a gente às vezes esquece, né? A foca, tá? Ela se alimenta de peixe, ela é carnívora. Certo? Então, os carnívoros tendem sempre a se alimentar de carne. Tá? É a maneira que eles têm de ter a energia. Professor, nós somos carnívoros? Não. Alimentamos de carne, mas não somos carnívoros. Tá? Tranquilo? Não fazemos parte dessa ordem, né, que está aí. Tranquilão? Na sequência, agora fica um pouco mais complicado, mas nada que vocês não tirem de letra agora. São os ungulados, tá? Ungulados, aqui, ó, ungulados, vou aqui nesse ladinho, só eu ver olhar de lado, porque eu estou na outra tela aqui, né? Os ungulados, gente, tá? São todos aqueles seres que têm casco, ok? Eles se dividem em dois, os ungulados. O primeiro deles, a primeira ordem dos ungulados que nós temos, é o Artiodáctila. Artiodáctila é aqui embaixo, ó, possuem casco em número par de dedos. Então você tem que olhar embaixo, né? Se ele tiver 2 dedinhos ou múltiplo de 2, é um artiodáctilo. Então ele pisa no chão com 2 dedinhos, tá? Com múltiplos de 2. Ah, como, professor? Uma vaca, por exemplo. Quem já viu uma pegada de vaca, viu que ela tem como se fosse, faz 2 estruturas, são 2 dedinhos que a vaca encosta no chão.
Tanto que o casco nada mais é do que uma unha, né, que circulou, né, o dedo lá, para proteger a ponta do dedão que eles têm. Isso é característica de Artiodáctilo, aquele que tem 2 dedos, a girafa, o camelo, né, o porco do mato, ou o porco mesmo, né, normal, precisa ser do mato. O São Paulino, não, então, veja, colocam sempre 2 dedos no chão, tá certo? Então, Artiodáctilo, 2 ou múltiplos de 2. Eu vou mostrar para vocês na sequência como é que é esses 2 dedos, mas só um pouquinho. Outros artiodáctilos que nós temos aqui, né? O catitu, né? Tem muita gente que chama de tateto, e alguns errados ainda de cateto. Cateto, gente da matemática, cateto oposto à hipotenusa, né? Então, o tateto, né, tá aqui, ele também apoia 2 dedinhos no chão. Tem um cascozinho lá, ok? Anatomicamente, como é que isso acontece? Veja, anatomicamente a gente vê assim, ó. Então, ó, os artiodáctilos que vocês estão vendo aqui, ó, artiodáctilos, é sempre 2 dedos, 2 dedinhos, que são apoiados no chão. Então, ali vocês estão vendo, né? Aqui o porco do mato, né? Carre, né? Que está apoiando 2 dedos no chão. O cabelo, que tem aqueles 2 dedos bem compridos, né? No cabelo é fácil de ver, né? Que ele tem uma almofadona aqui em volta dos dedos para não afundar na areia. Então ele consegue andar em cima da areia sem afundar, né? Mesmo com aquele peso enorme que ele tem. E aqui, né? Os servos, né? Que também apoiam os 2 dedos no chão, tá? Então apoiando 2 dedinhos lá no chão. Diferente dos perissodáctilos, que nós vamos começar a ver agora. Perissodáctilo é 1 ou 3, tá? Então, 1, 3 ou múltiplo de 3, tá certo? Então, aqui você tem o tapir, tá? Que é a anta nossa, né? Que apoia 3 dedos no chão, também tem casco. E aqui o cavalo, que apoia 1 dedo no chão. Da onde, professor? O cavalo apoia 1 dedo no chão? Sim, é 1 dedinho que ele apoia no chão e tem lá, né? O casco em volta que ele apoia no chão, 1 dedo. E os outros dedos? Os outros dedos ficaram atrofiados aqui atrás, né? Ele só apoia 1 dedo. Sim, professor, mas qual é a vantagem? Lembra, eu já tinha comentado com vocês. Cavalo com 1 dedo, esse 1 dedo não enrosca, né, no mato. Ele consegue correr e passar esse 1 dedo no mato. Se ele for que nem a gente, veja, se você for correr no mato, tá, você vai arrancar o mato com os dedos. Né? Por quê? Porque ele vai entrar no meio dos matos. Então seria uma evolução para o ambiente onde esses seres cresceram. Uma das evoluções, né? Então agora nós vamos ver alguns perissodáctilos, tá? Então perissodáctilos, nós temos lá como exemplo, né, a anta que eu tinha falado para vocês, o rinoceronte, tá vendo aqui os cavalos, né? Cavalinho que apoia 1 dedo no chão. Veja que legal, um cavalo vestido, né? Tá, uma curiosidade aqui, gente, tá? Olha aqui o rinoceronte. Será que o rinoceronte tem corno, né, ou tem galhada? Nenhum dos dois. Na verdade, isso que vocês estão vendo ali são pelos, podem não acreditar, mas são pelos que cresceram aqui e ficam grudados de uma forma tal que eles ficam extremamente duros, formando esses chifres aqui. Mas não são chifres verdadeiros. Então são pelos concrescidos que formam essa estrutura. O pior de tudo isso, o mais triste, agora falando bem sério com vocês, é que os caçadores matam esse animal, que é um animal muito antigo no desenvolvimento, para cortar exatamente essa estrutura que eles têm na cabeça, né? Esses, entre aspas, chifre. Por quê? Porque em alguns locais, né, ralando isso, o pozinho dele diz, né, algumas crenças que faz a pessoa ficar lá, uhul, né? Então, na verdade, não tem nada disso, não tem nada que prove pelo. É a mesma coisa que você pegar e torrar pelo de qualquer animal. Mas mata-se o animal, um animal enorme desse, né? Corta-se só o chifre e abandona-se toda a carcaça no ambiente. Então eles estavam quase em extinção, iam se extinguir se não fossem os próprios seres humanos que cuidavam deles, né? Por causa do seu chifre que eles têm ali. Tranquilão?
frente. Proboscídeos. Proboscídeos são os elefantes. Proboscídeo significa aquele que tem probóscide. E probóscide é o quê? A tromba. A tromba é um probóscide. Então, proboscídeos são aqueles que têm tromba. Só existem dois elefantes, o elefante africano e o elefante indiano. O elefante indiano é dócil, pode ser domesticado. O elefante africano não, a gente não consegue domesticar ele para trabalho, como na África, né? Ele é mais selvagem do que o outro. Depois nós temos o edentata. Edentata significa aquele que não tem dente, chamados de xenortos, ou xenotros, também está certo, que são os seres que não têm dentinho. Tá? Então nós temos o tatu aqui, você está vendo, esse aqui é o tatu bola, ó. Esse aqui é o tatu bola, né? Que o pessoal fala, às vezes muito, né? Tatu que quando ameaçado, ele se enrola formando uma carapaça, uma bolinha. Outros edentata que nós temos, a preguiça. Preguiça é um edentata, né? Você pode ver preguiça aqui, ó essa preguiça aqui, né? Essa aqui é uma exceção, essa preguiça aqui tem dentes, mas é uma exceção, estão vendo? Então aqui, ó, a preguiça, o tamanduá-bandeira, que é o símbolo, né? Aqui do sul nós temos o tamanduá-bandeira, mas não é só nosso, não é exclusivo, né? Mas nós temos o tamanduá-bandeira. Esse é o menor tamanduá que nós temos, né? O tamanduá-mirim, esse pequenininho que vocês estão vendo aqui, vive nas árvores, né? E o interessante é que eles têm as garras sempre voltadas para dentro. Então as unhas que ele tem são voltadas para dentro. E essas unhas, né, quando é ameaçado, ele abre os braços, como vocês estão vendo aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo ele está sendo ameaçado e ele abriu os bracinhos. As unhas são viradas para dentro. Tanto que já foi encontrado, nesse caso do tamanduá aqui, do tamanduá-bandeira, esse grandão aqui, onças mortas, os dois mortos, né? A onça atacou e ficou presa, porque na hora que ele fecha, por isso que tem a expressão abraço de tamanduá, na hora que ele fecha, as unhas cravam nas costas do predador. E o predador aí, mesmo que queira sair, não consegue. Então, já foram encontrados, e não uma vez mais, algumas vezes, o tamanduá-bandeira morto com a onça morta também, grudada nele. Potentes que ele usa para quebrar, né, formigueiros, etc., para se alimentar das formigas lá. Cupinzeiros, né, que são aqueles cupins grandões que tem na Amazônia, que parecem uns vulcõezinhos, e usa para se alimentar. Tranquilo? E a nossa última ordem é a ordem em que nós participamos, que são os primatas, né? O que nós temos de característica dos primatas? O polegar opositor. Tá? Polegar opositor nós temos 4 dedos que, quando a gente fecha a mão, eles vão numa mesma direção, e um que vai no sentido contrário. Então a gente chama de polegar opositor, o que facilita a gente a segurar alguma coisa, né? Se agarrar em galhos, etc. Tá? Então isso é uma característica dos primatas. E a maneira com que a gente pisa no chão também, né? Nós somos chamados de plantígrados, porque nós apoiamos a planta do pé no chão. Pode ver, o cachorro, ele apoia os dedinhos, né? Ele é chamado de digitígrado, porque ele apoia os dedos. Plantígrado é quando a gente apoia a planta do pé. Tá? Então, os primatas, né, são plantígrados. Então, aqui nós temos vários tipos de primata, inclusive o ser humano é um primata. Esse aqui é aquele biólogo que aparece na televisão, né, que fez programas, etc. Então, aqui você tem, né, usei a mesma foto que tinha o ser humano e o primata lá atrás, né, que são os nossos parentes mais próximos, né? Então, aparentados com a gente aí, ok? E é isso aí, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, perguntem agora, que eu respondo ainda aqui para vocês, tá? Se não, gentarada, era isso aí, né? Uma aulinha simples, acostumem ao ouvido com os nomes das ordens, tá? Primata, cetácea, proboscídeo, quiróptera, né? Porque às vezes nas questões vai ser citada a ordem. E se você lembrar, você já sabe de quem eles estão falando. Ok? Todos se alimentando de leite. E um grande abraço. Então, se não tiver mais nada, gente, de novo, um abraço e até a próxima.